fechado. Então, 3, 2, 1, gravando. Saudações, meus amigos e amigas amantes da cultura japonesa, do audiovisual japonês, asiático. E quando a gente fala de audiovisual aqui no Brasil, asiático, a referência é Nelson Akira Sato, da Sato Company. E para a gente falar a respeito disso, e principalmente daquilo que a gente acabou de assistir, que foi a premiere do filme Kokuro, é um filme primoroso que vocês vão ter a oportunidade de assistir nos cinemas do Brasil a partir de 5 de março, e sobre a passagem de seu Nelson pelo Festival de Cinema de Berlim, e sobre as novidades da Sato Company. Vamos falar a respeito disso nessa entrevista especial. Seu Nelson, muito obrigado por nos atender nessa passagem histórica sua a Brasília, porque eu não me recordo de termos aqui em Brasília uma premiere de um filme japonês da envergadura de Kokuro, né, para a população poder assistir. Então eu queria começar perguntando a respeito disso. Como é que foi, né, o trabalho para poder proporcionar, né, para muitas pessoas que estão tendo a oportunidade de ver essa premiere, um filme, né, de uma sensibilidade e de uma qualidade. É um filmaço, vocês não podem perder Kokuro a partir de 5 de março nos cinemas. Obrigado, Everton, pela oportunidade, obrigado por ter estado presente aqui na premiere. Kokuro é um filme já que entrou na história do cinema do Japão. Tá? É a maior bilheteria de toda a história do cinema japonês, em live action. Né? Então é um feito gigantesco e só por isso já vale a pena assistir e ter essa curiosidade. Apesar de ser um filme de 3 horas, ele passa muita mensagem, né? De cultura, de valores, ele fala de ambição, fala de traição, fala de família, e na realidade ele não é um filme sobre a história de um ator de kabuki, mas não é uma história de kabuki, é uma história da vida humana. Então vale a pena assistir, ele vai te fazer refletir muito, como muita gente saiu ali refletindo. Com certeza, cheio de reviravoltas, ó, simplesmente de arrepiar. Então você que é amante do cinema asiático, do cinema japonês, a partir de 5 de março não perde essa oportunidade de ir ao cinema mais próximo da sua casa e assistir Kokuro. Sr. Nelson, você esteve recentemente, né, no Festival de Cinema em Berlim, lá na Alemanha, acompanhando tudo. Foi uma espécie de uma delegação da Sato para lá, né? O senhor, Jaqueline Sato, Vitor Sato, a roteirista do filme de Jasper, né, do projeto Filme Jasper, e vocês tiveram a oportunidade de apresentar esse projeto lá. Como foi, Sr. Nelson, apresentar esse projeto e tantas outras coisas que a Sato está fazendo para a Europa? Se a roteirista esteve lá, Sr. Nelson, é porque o roteiro está finalizado, está aprovado pela Toei? Como é que foi essa passagem lá por Berlim? Na verdade foi coincidência de ela estar indo também, está indo nessa missão. O nosso início de apresentação para o mercado internacional é para sentir a aceitação do projeto, né? Porque a ideia é que o filme também vá para outros mercados e também captar dinheiro, né? Porque o filme não é barato. Esse nosso filme Jaspion, ele tem um valor de mercado alto, e existe hoje muita coprodução internacional para viabilizar projetos nessa envergadura. Então a ideia foi essa, tivemos várias reuniões, né? Está sob avaliação de vários países e daqui para frente que nós vamos saber. Sim, o filme segue em desenvolvimento, né, Sr. Nelson? Em 2026, o que é que você tem planejado de acordo, né, com as respostas que você tem dessa divulgação, dessa exposição que foi feita? Na verdade o filme continua, a gente está desenvolvendo o roteiro, a gente também vai fazer a apresentação para o mercado brasileiro, para investidores, para fundos, para poder captar. Né? Primeiro semestre desse ano? Ao longo do ano, né? Ao longo do ano. Esse filme só vai ser gravado o ano que vem, né? E entrar depois em pós-produção, que a gente chama. Então, é um filme, projeto de 2 anos no mínimo. Com certeza, quem sabe 2028, ano que se celebra 120 anos da imigração japonesa, e aí daria um simbolismo maior ainda para isso. Lá de Berlim, seu Nelson, Vitor Sato, né, fez o anúncio de que a Sato Company adquiriu para o Brasil e para a América Latina os direitos de Gavan Infinity, né? Essa nova franquia, Project Red da Sato Company, da Toei Company, né? Que a Sato agora vai ter o privilégio de legendar para poder proporcionar, para os fãs de Tokusatsu da América Latina e aqui do Brasil.
Como é que foi a negociação para poder adquirir, né, essa série, que é uma série feita, seu Nelson, para ter a dublagem brasileira, uma das melhores do mundo, 25 episódios, né, o que tá previsto. Como foi a negociação e quando é que ele fica à disposição legendado, né, para quem é assinante do clube de membros da Tokusatsu já poder usufruir desse lançamento recente? Verdade, a gente acabou conseguindo fazer esse anúncio, oficializar lá, né, depois de poder assinar o contrato. Foi demorado, né? A gente gostaria de estar anunciando antes, mas é o corre-corre também. O Japão está com N coisas acontecendo lá. O processo, como o próprio Vitor falou, a gente não... O filme está ficando pronto e a gente recebe o episódio com uma semana só de defasagem do Japão. Então é o tempo realmente de legendar e poder entregar para vocês. Dentro do clube de membros, ele vai estar disponível todos os episódios. O projeto, o pessoal já fala de números, mas a gente não tem esse número fechado ainda. Então ele pode continuar, não é que ele é fechado desse tamanho. Para a gente é um prazer, né, poder estar trazendo essa novidade, quase um simulcast de novo, que é o nosso desejo sempre, para tentar trazer tudo de imediato do Japão. Então, isso está acontecendo aos poucos, né? E eu fico muito feliz de poder estar podendo contribuir de novo com uma série especial do Brasil para a América Latina. Fazendo história, Sato Company com o Kamen Rider Zets, que é praticamente simulcast e simudub, e agora, né, com o Gavan Infinity, que vai estar à disposição em breve para a gente. Será, seu Nelson, que já no dia 21, domingo, já vai estar legendado aí para o clube de membros, uma semana exatamente pós a exibição do Japão? Exatamente, a gente já recebeu o episódio e está no processo de legendagem, então vai estar lá dia 21. Olha só, primeira mão para vocês aí, né, assim no nosso canal, 21, sem concorrer com o Kamen Rider Z, que costuma ser sábados à noite, né? O Gavan Infinity, primeiro episódio legendado, e aquela expectativa, né? Para que conforme for a receptividade dos fãs, quem sabe uma dublagem para poder fazer isso. Você teve recentemente, seu Nelson, em Camboriú, com o Marco Ribeiro, que é a voz do Gavan clássico, né? Que está aí à disposição do Sato Plus e também no Tokusatsu. Chegaram a ter uma conversa sobre essa possibilidade, de repente, se for fazer a dublagem, ele dirigir a dublagem ou fazer a dublagem como protagonista, já que a Sato agora está trazendo expoentes da dublagem, Marcelo Campos do Kamen Rider Z e, quem sabe, o Marco Ribeiro. Tiveram essa conversa? Não tivemos, porque ainda era segredo, né? Não podia tocar nesse assunto. Então, agora que está oficializado, que a gente pode falar que o projeto é nosso, a gente pode falar com ele. Quem sabe, uma torcida aí para quem adora o trabalho do Marco Ribeiro. Seu Nelson, no final do ano passado surgiu uma notícia aí na imprensa de que a TV Bandeirantes teria consultado a Sato Company, né, para analisar conteúdos, né, para poder de repente ficar à disposição para a grade de programação deles em 2026. É fato, procede que realmente aconteceu essa consulta. Existe aí a possibilidade de negociações levarem a volta das séries Tokusatsu para a TV aberta, séries novas de volta à TV aberta? Olha, a gente tem falado com todas as emissoras, né? A Band realmente tem interesse, a gente tem conversado com eles. Vamos ver. O grande problema, na realidade, continua sendo a publicidade, porque alguns conteúdos ainda é considerado infantil. Então, por exemplo, se a gente colocar na TV agora, ele é infantil, não dá para monetizar, né? Os clássicos já são diferentes, então está sendo feito um estudo jurídico para ver se a emissora consegue monetizar para poder viabilizar o projeto e voltar com as séries para o ar. Com certeza. Por falar nos clássicos, seu Nelson, como é que está o processo de renovação de Black Kamen Rider? Está em andamento? Esse processo de renovação está incluindo os 2 filmes especiais de cinema, além do upgrade com a versão em HD que já chegou a ser disponibilizada. Como é que está essa negociação? E se ela for finalizada com isso, a gente vai ter esses especiais aí de cinema para de repente serem dublados e colocados à disposição para quem é do clube de membros Tokusatsu e quem sabe, né, uma distribuição maior? Essa é a ideia, né? Na verdade, a renovação está em processo de contrato, então está acontecendo e vai voltar. Então logo está aí. Olha só que notícia boa, hein? Contagem regressiva para ter Black Kamen Rider disponível depois, né, nos canais da Sato e quem sabe com a torcida pelos especiais de cinema. Por falar em Kamen Rider, seu Nelson,
Como é que tem sido aí os números, né, o retorno, né, de Kamen Rider Zets dublado, né, essa negociação, esse golaço histórico que a Sato marcou? Como é que tem sido, ao seu ver, né, essa receptividade dos fãs, os números? Inclusive, tivemos no final do ano passado, né, seu Nelson, na Comic Con Experience, o Kamen Rider Zets, essa roupa dele vindo aqui, junto com a do Black Kamen Rider, para que os fãs tivessem a oportunidade de fazer um meet and greet com eles, né? Foi um bom retorno que se teve na CCXP, e o retorno de exibição até o momento, ele é satisfatório? Olha, ainda não atingiu os números que eu gostaria, que eu necessitaria, mas eu continuo acreditando no projeto, por isso que eu continuo investindo. Gavan também foi um dos motivos que teve uma demora maior, porque os números de um projeto novo são sempre superiores ao valor de coisas clássicas, mas a conta ainda não está fechando. Então, a gente ainda precisa de um apoio maior, por isso que a gente também está expandindo isso para a América Latina, de números maiores, para que esse projeto seja vencedor e que continue no ar. Porque realmente o YouTube é um dos meios que a gente encontrou para poder disponibilizar. A gente tem esse problema da pirataria, né? A gente tem pedido muito para os fãs apoiarem, verem quem está fazendo pirataria, sensibilizar esse pessoal, porque isso realmente atrapalha o trabalho, né? Então, quem vai assistir sem contribuir acaba prejudicando os nossos investimentos. Então, não que a gente seja ganancioso, não é nada disso. Na verdade, eu estou querendo que pague a conta para que a gente possa trazer mais. Né? Pagando a conta, para mim, está tudo ótimo. Falar em conta, o investimento para trazer as roupas, né, do Kamen Rider Black, dos Zets, lá na CCXP, ele valeu a pena? Chegou em cima da hora, tiveram que ir lá na alfândega para poder desenrolar? Foi um investimento que valeu a pena? Olha, ver a alegria do pessoal no meet and greet já faz valer a pena. Então, financeiramente não, né, mas pelo prazer de ver essa conexão acontecendo, vale a pena. Essa possibilidade que teve na CCXP, que virou realidade, ela pode ser repetida no Anime Friends desse ano, seu Nelson? Ou é algo que depende da disponibilidade dessas roupas, né? Ou as regras do próprio Anime Friends inviabilizam de repente essa tentativa de trazer e proporcionar esse meet and greet para os fãs? Na realidade, a CCXP ela nos convidou para participar dentro do evento, e foi um casamento de data melhor, né, para a gente colocar as roupas. A Anime Friends já está chegando, né, está vindo aí, a gente não tem conversado ainda sobre esse assunto do que a gente pode fazer junto na Anime Friends. Mas vamos ver. Ficar na torcida, né? Quem sabe essas roupas voltam aqui, porque boa parte do público da Sato, né, estará no Anime Friends, e é algo que a gente espera ter essa oportunidade aí de também fazer o meet and greet, né, com alguém vestindo a roupa do Kamen Rider Zets e também do Black Kamen Rider. Caminhando para a gente finalizar, seu Nelson, por falar em evento e Anime Friends, este ano foi anunciado, né, que os atores que fizeram a série Cybercops, que a Sato Company trouxe para o Brasil em 1990, né, estarão aqui no país. Se o Anime Friends não lhe proporcionar, seu Nelson, a oportunidade de estar com eles e interagir com eles, o senhor tem essa vontade de ter, de uma outra forma, interagir com esses atores, de permitir que eles te conheçam para poder realmente, né, sacramentar, né, para poder realmente celebrar essa ida dos atores de Cybercops no Brasil? Claro, a gente é muito grato a todos esses atores, eu tenho interesse realmente em conhecê-los, e vai ser um prazer a gente poder se reunir, bater um papo, né, ver eles depois de tanto tempo. Vai ser muito bom, sim, com certeza. E até julho, seu Nelson, quando a chegada desses atores aqui, a Sato promete negociar os direitos para poder readquirir Cybercops para o Brasil e para a América Latina. Além da TOS, seu Nelson, quais são as outras duas empresas que detêm direitos do Cybercops que de repente podem fazer com que o trabalho para poder fazer isso seja um pouco mais complicado? Na realidade é um trabalho complexo, já fazem quase 9 anos que eu tenho falado com a TOS, já trocou acho que umas 3 ou 4 vezes a equipe que cuida disso. A TOS é uma empresa que ficou muito grande e ela lança os principais filmes, animes
do Japão, é a maior distribuidora do Japão, e a equipe dela é muito enxuta, né? Então o tempo desse executivo é muito escasso, ele está preocupado com os grandes lançamentos, tem que fazer um trabalho em cima dos grandes lançamentos. O Cybercop, ele é um catálogo, e o contrato original está num arquivo fora do escritório da Torre. Então tem que ir alguém até lá, contrato físico, papel, não está digitalizado. Então tem que achar o contrato, em que arquivo que está, reler, ver até onde ainda a Torre tem os direitos, se ela precisa renegociar com a Kodansha. E eu já estive em todos eles, eu já estive com o criador, eu estive com o Kodansha, mas o coração disso é a Torre. Então a gente precisa da dedicação de algum executivo para ir até lá para poder rever. Eles sempre se sentem até envergonhados de não ter conseguido me trazer a resposta ainda, mas eu entendo também que esse tempo escasso e o valor de um clássico, quando você negocia, não é o mesmo quando você tem um grande lançamento como Godzilla, como My Hero Academia. Então é realmente uma coisa de conseguir um tempo especial deles para poder rever esse contrato. Algo que uns 10, 15 dias no Japão, se for possível, de repente possa viabilizar. Próxima viagem para o Japão já tem data marcada, senhor Nelson? Dia 28 de fevereiro agora. Ah, rapaz, já é, ó. Então, torçam aí, fãs de Cybercop, para quem sabe, nesse primeiro semestre, ter essa boa notícia, né, da volta do Cybercops para Satocom. Por falar em lançamentos, senhor Nelson, quais são os lançamentos que você pode adiantar da Sato nesse primeiro semestre, né, nas diversas frentes, né, no cinema, né, no Tokusatsu, nos animes? Quais são esses lançamentos que estão previstos aí, pelo menos até o final desse ano, ainda celebrando os 40 anos da Sato Company? Bom, a gente continua com o Giber Fest, que inicia agora dia 19 de fevereiro e vai até dia 4 de março. Olha o cartaz aí, ó. Muito bom. 22 obras-primas que vão estar à disposição, né, de fevereiro até os dias que vão se suceder aí, para vocês verem essas preciosidades do estúdio Ghibli, né? Mononoke Haim e tantos outros, Princesa Mononoke traduzindo, né, Sr. Nelson? Então tem aí a segunda parte do Fest Ghibli, né? Isso, são 14 filmes agora, tá? São 7 não exibidos e 7 mais bem-sucedidos da primeira edição. Então são 14 no total agora, tá? Então dia agora de fevereiro até dia 4 de março, tá bom? Então 19 de fevereiro até dia 4 de março. E outros lançamentos que estão previstos aí para o primeiro semestre? Vamos lá, fora Kokuro, que a gente anunciou, a gente está em abril, deixa eu pegar aqui a planilha de lançamentos aí, para a gente deixar vocês muitíssimo bem informados sobre o que a Sato está preparando aí, para essa sequência de primeiro semestre de 2026, então normalmente costuma ter boas novidades aí para que os fãs, né, os seguidores aí da Sato possam poder proporcionar, né, ter isso tudo à disposição para poder curtir, né, nas diversas plataformas. One Ok Rock, que é uma banda japonesa, J-Pop, dia 17 de abril de 2026 nos cinemas, tá? Para os fãs aí de J-Rock, de J-Music aí, ó, olha só, oportunidade para ver em tela de cinema. One Ok Rock. Fora isso, a gente tem 5 centímetros por segundo do Makoto Shinkai, né, vindo para o cinema, a gente ainda não tem a data, e também 5 centímetros por segundo live action, lançado agora no final do ano passado no Japão, uma homenagem ao Makoto, e eu queria fazer esse cruzamento, nós vamos lançar os dois juntos para se assistir, o anime e o live action, e aí vocês dizerem se a homenagem ficou tão boa quanto o anime, ou superou, ou ficou pior, aí é a opinião de vocês que eu quero escutar. E além disso, a gente também fez o Kiki Delivery Service, nós vamos recolocar ele anime e o live action também, o Kiki Delivery Service, para também colher opiniões de vocês. Então, um novo formato de exibição que a gente está trazendo, fazendo um comparativo do live action com o anime.
e aguardando ansiosamente, né, o feedback desses fãs que vão poder proporcionar tudo isso, né, e colocar lá nos comentários, nas redes sociais da Sato Company, tudo isso tem à sua disposição. Sr. Nelson, obrigado mais uma vez demais por nos atender aqui nessa sua passagem por Brasília. Qual que é a mensagem final aí para quem acompanha tudo que a Sato, né, distribui, proporciona aí, né, no audiovisual aqui no Brasil? Qual que é a mensagem final? Bom, gente, na realidade a gente está procurando fazer o melhor do asiático, né? Então a gente está trazendo conteúdo japonês, coreano e também chinês. Então a gente vai também estar em abril, agora que eu me lembrei quando você estava falando, abril a gente lança Wandering Earth, Terra à Deriva 2, é um fenômeno chinês, é um disaster movie que a gente chama, é sobre a destruição da Terra, é um dos filmes de maior bilheteria do cinema chinês. Wandering Earth 1, Terra à Deriva 1, a Netflix, quando descobriu essa obra-prima, ela comprou os direitos globais e foi direto para o streaming. O 2 a gente comprou cinema, streaming e televisão, e ele está indo para o cinema agora. Então é uma outra obra incrível para ser assistida, recomendo para vocês. E depois dessa, Detetive Chinatown 1900, que foi a segunda maior bilheteria da China do ano passado. Então são duas obras grandes da China que a gente está trazendo. E a Sato Company procurando fazer isso, buscar as maiores bilheterias do cinema asiático para poder proporcionar tudo isso, né, para quem ama, né, o cinema asiático. Quando você estava falando, seu Nelson, também me ocorreu uma coisa que eu acabei de lembrar aqui para a gente finalizar. Quando a gente conversou um tempo atrás, você disse, né, que adquiriu os direitos da franquia Metal Heroes, né, e já está à disposição o Jasper, o Gavan, né? Fiquei pensando, o Charivan também está à disposição, o Scheider também, o Spielvan também está à disposição, e o Metal, depois esses dois últimos, por conta, né, de terem sido utilizados, né, na série VR Troopers de Sabas, ele não veio nesse pacote de séries Metal Heroes que a Sato adquiriu. Na realidade, ele é um trabalho, como eu falei, né? Tem muito investimento, então a gente tem que fazer pausado. Eu queria ter uma velocidade maior para poder trazer essas séries de volta. Está no nosso radar, mas ainda não está no nosso planejamento financeiro de fazer esse investimento. Mas logo, logo eu espero poder estar trazendo para vocês. E aí vai depender, né, dos fãs, né, se tornarem membros do clube de membros da Sato Company, né, distribuírem, né, espalhar essa notícia de que tem esse streaming, né, para poder proporcionar esse conteúdo em todos os sites, para poder aí, na medida do possível, né, essas coisas acontecerem. Então me perguntando aqui, Sr. Nelson, como é que está o planejamento da dublagem do Kamen Rider Kabuto? É algo para o segundo semestre, porque a gente vai ter o Zets em andamento aí que está sendo dublado e também essa perspectiva do Gavan Infinity. Mais provável é que ela fique disponível, né, comece a ser desenvolvida no segundo semestre de 2026? É a tendência, porque na verdade está faltando dinheiro, por isso que a gente tem que empurrar para frente. É isso, então os fãs aí fiquem na torcida, façam sua parte para que a gente possa ter, né, esse conteúdo dublado aí em breve, né, nas plataformas da Sato. Mais uma vez, Sr. Nelson, muito obrigado, valeu demais aí. Gostou desse vídeo? Deixa o seu like, se ainda é um seguidor do canal, passa a seguir a gente, compartilha aí que a gente segue com esse compromisso de trazer informações sempre em primeira mão, né, e seguir produzindo conteúdo diversificado, diferenciado para vocês. Então é isso, grande abraço e até a próxima. Missão cumprida, Sr. Nelson. Bom,